Bom, vamos mergulhar direto nisso. Bem-vindos a esta análise. Hoje a gente vai destrinchar um dos estudos de caso mais fascinantes e, francamente, de explodir a cabeça do século XX. Lá em 1929, um professor chamado A. E. Richards lançou um livro chamado Crítica Prática, e os resultados do experimento que ele fez mudaram para sempre o jeito que a gente entende a leitura, a interpretação e até as falhas da nossa própria mente. É um mergulho profundo na psicologia de como a gente arranca significado das palavras. O roteiro de hoje é simples. A gente vai passar pelo experimento dos protocolos, tentar entender por que ocultar a autoria era tão importante, depois ver o choque absoluto dos resultados, destrinchar os 4 tipos de significado e, o mais importante, fechar com algumas sugestões práticas de leitura para o nosso dia a dia. Para aquecer, pensem um pouquinho nisso. A gente compreende verdadeiramente o que a gente lê ou a nossa cabeça é só influenciada por nomes famosos? Quando a gente pega um texto, estamos julgando o mérito das palavras ali ou a nossa compreensão já vem toda distorcida porque o autor é muito renomado? É super fácil a gente achar que é imparcial, mas e quando a gente tira a rede de segurança da fama, o que acontece de verdade? E essa frase do Richards mostra bem o tamanho do risco daquela época. Ele teve que pedir permissão para poetas vivos para usar as obras deles sob essas condições peculiares. Foi de fato uma generosidade enorme. Imagina só, esses autores deixaram os próprios trabalhos serem julgados totalmente nus e crus, sem aquele escudo maravilhoso de um nome famoso na capa. Eles aceitaram colocar a arte deles totalmente à prova. Chegando no experimento em si, lá em Cambridge, em 1929, o Richards pegou e entregou umas folhas impressas cheias de poemas para os alunos de graduação dele. E tinha de tudo, tá? Desde pesos pesados gigantes como Shakespeare até autores contemporâneos bem menos conhecidos. Mas o grande truque? Nenhum, absolutamente nenhum poema tinha o título ou o nome do autor impresso. O cronograma do negócio era super bem pensadinho. Os poemas eram entregues no primeiro dia e a galera tinha uma semana inteira com todo o tempo do mundo para ler, reler e escrever os comentários deles, que o Richards chamou de protocolos. Ou seja, não foi nada feito nas pressas. Teve tempo de sobra para uma reflexão bem profunda antes de entregarem tudo anonimamente no 8º dia, para então rolar a grande revelação no dia 9. E o engajamento foi surreal. 60% do pessoal devolveu esses protocolos de forma voluntária. E um detalhe crucial. A gente não está falando de leitores iniciantes, não. Eram estudantes de literatura da mais alta elite, numa das universidades mais prestigiadas do planeta. Pessoas que, em tese, respiravam análise de textos complexos o dia inteiro. Mas o ponto central aqui é, por que todo esse trabalho? Por que esconder quem escreveu os poemas era literalmente a alma do negócio? Essa é a grande sacada do experimento, e o que torna tudo isso tão genial para a psicologia da nossa leitura. Olha que contraste bizarro. De um lado, a gente tem a leitura convencional, né? Aquela que se apoia na autoridade misteriosa dos grandes nomes. Poxa, se a gente sabe que o texto é do Shakespeare, o cérebro já assume que é uma obra de gênio. Do outro lado, a gente tem a leitura às cegas. E essa expõe a nossa capacidade real de compreensão sem nenhum viés. E na maioria das vezes, de um jeito aterrorizadoramente honesto. Quando a gente arranca o nome do autor fora, a gente arranca junto qualquer noção preconcebida. Quem está lendo é forçado a focar na folha de papel e julgar estritamente as palavras que estão ali. Não dá para usar a fama do cara como muleta. É tipo o teste definitivo da nossa capacidade de extrair sentido única e exclusivamente da linguagem escrita, sem nenhum contexto para ajudar. E aí chegamos na parte mais tensa, o choque dos resultados. O que rolou quando essa galera super estudada bateu de frente com o texto puro? Olha, foi um choque completo. Uma reprovação espetacular e entender até a poesia mais basiquinha de todas. O desempenho foi um desastre total, mas muito, muito revelador sobre o comportamento humano. Traduzindo as descobertas do Richards, a leitura desmoronou por vários motivos. O pessoal se distraía com memórias pessoais irrelevantes que vinham à tona, ou simplesmente confiava de olhos fechados em clichês culturais que ele chamou de respostas padronizadas. Ao invés de lerem o poema que estava na cara deles, as pessoas projetavam os próprios preconceitos literários ou imagens mentais enganosas em cima do texto. A incapacidade de interpretar o sentido direto era assustadora. E o anonimato desses protocolos trouxe uma honestidade brutal. Olha só esse trecho real de um dos alunos. Absoluto lixo. Pesado, né? Sem a proteção daquela capa de autor famoso, opiniões super cruéis e mal entendidos totais vieram à tona. Obras que hoje a gente chama de clássicos absolutos foram simplesmente massacradas só porque os leitores não conseguiram decifrar o que elas queriam dizer. Mas calma,
porque agora a gente chega no início da solução. Como a gente resolve essa verdadeira epidemia de má interpretação? O Richards não só apontou o dedo para o problema, ele foi dissecar a anatomia da linguagem. Ele trouxe essa ideia revolucionária de que toda frase que a gente fala ou lê carrega 4 tipos distintos de significado, e a gente tem que decodificar todos eles. O primeiro de todos é o sentido, é o significado literal, a mensagem direta, o estado das coisas ali. E o mais bizarro desse experimento todo foi que a elite de Cambridge falhou feio exatamente aqui. Eles tropeçavam na prosa básica, no sentido literal e óbvio da frase, antes mesmo de conseguir tentar analisar a arte ou a metáfora por trás das palavras. Depois a gente tem o sentimento, que é basicamente a atitude emocional de quem escreve em relação àquele assunto. Para não perder a mensagem central, é totalmente essencial captar a emoção que o escritor está injetando no tópico. Sem isso, o texto vira um negócio robótico ou a gente entende a vibe da coisa toda completamente errado. O terceiro é o tom. E o tom tem a ver com a atitude do autor com quem está do outro lado, com quem está ouvindo ou lendo. Sabe quando a pessoa está sendo irônica, fazendo uma piada com cara de séria ou tentando dar uma lição de moral? Se a gente não capta esse tom, isso muda da água para o vinho o jeito que a gente deveria interpretar aquelas palavras. E o quarto aspecto é a intenção. Qual é o objetivo final daquela comunicação inteira? A parada é que a intenção é o grande maestro. Ela governa como o sentido, o sentimento e o tom vão se entrelaçar para causar o impacto desejado. Se a gente entende mal a intenção, bom, aí a casa toda cai. Então chegamos à melhor parte, os passos acionáveis, as sugestões práticas. Depois de diagnosticar essa confusão toda, o que a gente faz? Como é que a gente melhora a nossa própria compreensão no dia a dia e não cai nas mesmas armadilhas que derrubaram a galera de Cambridge? A regra de ouro dele é: ler tem que ser um processo ativo. O Richard sugere que, primeiro de tudo, a gente tem que ler o texto várias e várias vezes sem pressa. Na primeira passada, a gente pega o sentimento. Na segunda, a gente vai atrás da lógica. E olha só, ele defende muito o uso do dicionário para pegar o sentido literal mesmo, algo que feriu o ego daqueles estudantes de literatura. E por fim, a clássica dica: lê o texto em voz alta. E ler em voz alta tem um motivo fantástico. Isso quebra o que ele chama de mito da regularidade, que é aquela nossa mania de querer forçar um ritmo mecânico num texto, parecendo um metrônomo rígido lendo poesia. Ao invés disso, quando a gente solta a voz, a gente sente o respiro da frase. As palavras mostram o ritmo inerente delas, como se fossem ondas. Isso revela o sentimento e a intenção da obra de um jeito muito mais intuitivo. No fim das contas, a grande lição desse experimento maravilhoso do Richards é um belo chamado para a humildade e para a autoconfiança intelectual. Na hora de avaliar qualquer mídia escrita, a gente não pode depender da opinião alheia, ou da fama de quem escreveu, ou dos clichês fáceis da sociedade. A gente precisa refinar as nossas próprias ferramentas de interpretação por nós mesmos. Esse estudo aconteceu há quase um século, mas fala sério, nunca pareceu tão atual. Com o tsunami de informações que a gente recebe todo santo dia, fica essa provocação para a gente pensar. Até que ponto as nossas próprias respostas padronizadas, os nossos clichês mentais e os preconceitos estão moldando a forma como a gente interpreta a mídia e as notícias hoje em dia? Será que a gente está realmente lendo o texto? Ou será que a gente está só lendo a nós mesmos? Um forte abraço e continuem questionando.